Hoje, dia 25 de setembro de 2016, estamos aqui na Serra, eu, Paulo César e minha filha Ana Vitória, e nós vamos estudar aqui uma partida do Bob Fischer, lendário jogador americano, e o ex-campeão mundial Max Euwe. Vem comigo. Existia uma grande rixa, uma rixa histórica, em que todo mundo queria bater Bob Fischer, que era um jogador americano em grande ascendência contra a hegemonia principalmente russa. E Bob Fischer iniciou a partida jogando E4, procurando logo dominar uma das 4 casas centrais. O Max Euwe jogou C6, entrando na defesa Caro-Kann. Fischer joga D4, ocupando a segunda casa central, e Max Euwe responde com D5, iniciando imediatamente a luta pelo centro. Fischer tomou o peão, Max Euwe também tomou, e Fischer jogou C4. Max Euwe jogou cavalo F6, Fischer jogou cavalo C3, Max Euwe cavalo C6, Fischer cavalo F3, Max Euwe bispo C5, desculpe, G4, atacando o cavalo que é responsável para a sustentação do centro. Esse lance considerado arriscado, mas de plena execução. Acredito que nessa posição mais seguro seria jogar E6 do que o lance jogado, mas é um lance plenamente justificado. Fischer tomou o peão central de D5, Euwe tomou o peão de D5 com o seu cavalo, e Fischer jogou dama B3. Lance, a meu ver, muito agudo, porque ele detém várias ameaças. Ameaça o cavalo, está simplesmente defendido pela dama, além de atacar a casa B7. A casa B7. Euwe prossegue tomando bispo, tomando cavalo. Fischer, peão, toma bispo. E Euwe defende o cavalo central com lance E6. E Fischer põe em prática toda essa preparação que ele tinha feito para a posição, tomando o peão de B7. Segue Max Euwe jogando cavalo, tomando o peão. Olha que partida extraordinária, várias coisas no ar. Fischer perde o seu peão central e a partida toma uma conotação muito interessante. Fischer joga bispo 5, cavalo cheque. Olha que interessante. Não pode ser defendida a posição com a dama, porque perderia a dama, além de inicialmente perder toda a posição que é favorável, não restando outra alternativa de Max Euwe tomar o bispo com o cavalo. Antes mesmo de tomar o cavalo, Fischer acha um lance extraordinário, tentando tirar o máximo possível da posição. Primeiro, dama cheque. Se dama defende, cai a torre, ganhando Fischer a qualidade. Não tem outra alternativa senão eu vi jogar rei E7.
Agora Fischer toma dama, toma cavalo, com a posição favorável com o rei sem o roque e obstaculando inclusive o quê? A saída do bispo. Max Euwe joga cavalo, toma cavalo, peão, toma cavalo, procurando as pretas compensar de alguma maneira a posição do seu rei. Max Euwe imediatamente propõe o quê? A troca das damas, que é a peça mais ativa das brancas, e tirando as damas de circulação, de jogo, não ficar numa posição tão crítica. Mas Fischer exclama: torre, um cavalo, desenvolvendo uma peça e colocando a posição mais ativa. Aí vem a grande sutileza da partida. O Max Euwe joga torre D8. Interrogou na posição. O Fischer aproveita jogando bispo E3, ameaçando o peão débil. Olha o peão débil de A7. Então Euwe toma a dama, torre toma a dama, o peão está vulnerável à posição. Max Euwe joga torre D7 procurando defender o peão débil. Fischer joga rei 2, procurando colocar ativo a sua torre, aproveitando a posição de restrição das negras, que estão com bispo e torre sem jogar. O Fischer não quis jogar torre porque o peão já está podre, o peão vai cair a qualquer momento, então ele preferiu inicialmente desenvolver a posição. Larsen joga peão 3, para tirar o rei e botar o bispo em atividade. Fischer mais uma vez exclama, propondo a troca da peça ativa das negras e a invasão definitiva da casa da torre com a torre na sétima. Não tem solução. Torre toma, rei toma. Você pode observar que a posição das negras é bem inferior. Duas peças a menos. Euwe joga rei D7. Fischer exclama torre na oitava casa. Olha que belíssima jogada. Bispo não pode sair porque senão cai a torre. O peão está débil, está para cair a qualquer momento. E as negras estão numa situação muito ruim. Euwe tenta, de alguma maneira, conseguir uma posição melhor. Fischer agora toma o peão de A7. Desesperado, Larsen joga o lance G5, tentando abrir o lado do rei, ativar suas peças. Fischer aproveita para avançar o peão. Larsen joga o bispo tentando trocar as torres, né? E de alguma maneira segurar o avanço do peão. Só que Fischer não vai fazer uma troca desse, que seria, ele aproveita e dá cheque. Olha que lindo e interessante lance. O rei ficou numa situação ruim. Se o rei joga em C5, vai tomar cheque descoberto e vai perder o bispo. Não tem outra alternativa para Larsen senão jogar o seu rei na casa D5. Fischer exclama novamente, torre na sétima, ameaçando o bispo. Bispo é obrigado a retornar para a casa original, mais uma vez fechando a torre. Fischer aproveita os mínimos detalhes da posição.
você pode observar que a posição das negras, elas estão praticamente jogando sem o bispo de coisa dele e a torre. Olha que interessante. Torre novamente na oitava casa, tirando toda a mobilidade das peças negras. Bispo novamente volta a casa propondo a troca. Fischer, torre na quinta casa, cheque. Rei volta para 6. Cheque. Rei novamente na quinta da dama. Peão 5. Procura desesperadamente Larsen abrir a diagonal do bispo, tentando fazer pressão sobre o peão de C, que está sem defesa. Olha que lance maravilhoso de Fischer. Ele joga bispo na oitava casa, abrindo caminho para o avanço do peão até chegar à dama. Casas não existem praticamente para o Larsen, que faz a opção de jogar na oitava, fazendo a segunda pressão sobre o peão que aparentemente está perdido, né? 2 ataques. Peão 6, torre. E parece que nada segura o peão. Larsen joga torre, toma peão, com o objetivo depois de posteriormente tentar segurar o peão jogando a torre em A3. Agora que vem o grande X da questão. Fischer joga torre, cheque. Sem praticamente opção, porque ele está numa posição muito ruim. Elvis joga torre 5, ameaçando a torre, tentando desequilibrar a posição e tentava acabar com o avanço do peão para chegar à dama. Fischer joga a torre na sétima, ao mesmo tempo que ataca o bispo, ele proporciona o possível avanço do peão. Larsen joga o bispo na quarta casa, parecendo que agora ele vai conseguir segurar o ímpeto da posição, impedindo o avanço do peão. Fischer joga torre 7, exclama, 2 exclamações. Larsen joga torre, o rei na terceira casa da dama, torre, toma torre, exclama. E as pretas estão perdidas. Se toma a torre de bispo, peão 7, peão 8, dama. Então não tem outro jeito. É forçada na posição que a torre seja tomada pelo rei. Agora vem o grande lance de exclamação com desvio de peça. Qual é o grande lance de Fischer? Bispo na quinta casa do rei, 2 exclamações e as pretas abandonam. O peão preto não pode ser parado. Por quê? O bispo não pode se mover porque colocaria o rei em xeque. O único lance possível seria bispo toma bispo, peão 7, peão 8, promovendo a dama.
Parabéns a Fischer, uma grande partida. Obrigado.